Então, continuando nossa aula, né? Eu estava falando sobre as leis e objetivos, né, do Código de Hammurabi. Então, essas caracteres cuneiformes formavam esse código, né, feito na pedra, por essas 281 leis, e elas dispunham de muitos assuntos, né, punições para questões cotidianas e muitas questões interessantes. Tinha como objetivo principal, então, unificar o reino e fazer um código comum a todos, então tinha uma ideia de coletividade, e o Hammurabi mandou espalhar esse código por todo o reino. Então elas apresentavam punições, então, para que não era cumprido dentro das regras estabelecidas, como, por exemplo, relações familiares, comércio, construção civil, agricultura, pecuária. Então, apesar do rigor e da brutalidade do Código de Italião, ele teve inovação em muitas coisas. O Hammurabi ele conseguiu legislar sobre questões interessantes que nós observamos até hoje. Então, as punições ocorriam de acordo com a posição que a pessoa criminosa ocupava na hierarquia social. Então, existia uma ideia de hierarquia social de acordo com a punição. A pena podia aumentar ou diminuir de acordo com os direitos de nascimento, né? Então, ele é baseado na ideia do olho por olho, dente por dente. E havia uma punição que eles acreditavam ser proporcional ao crime cometido. Então, a pena de morte é uma pena muito comum nesse código, tá? E não havia possibilidade de desculpas, né? Sobre pena de morte, queria também ressaltar algo para vocês, porque muitas pessoas acabam achando interessante essa ideia. Em nenhum país que se estabeleceu pena de morte ou penas mais duras, a criminalidade diminuiu. Então, o rigor da punição não diminui a criminalidade. Isso é uma lenda, né? Um senso comum perdido dentro de algo que não tem uma relação com a dinâmica do direito e da criminologia. Então, mesmo os lugares que têm pena de morte não são os lugares mais pacíficos, né? Então, algumas leis do Código de Hammurabi. Se alguém, então, enganar alguém, né, difamando essa pessoa, e este outro não puder provar, aquele, então, que enganou deverá ser condenado à morte. Então, existia penas de morte por questões cotidianas mesmo, assim, inclusive de difamação, né? Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, também aquele que receber o produto. Então, quem interceptava também era condenado à morte, né? Então, o Código de Hammurabi tinha esse rigor. É interessante perceber que não tinha direito a desculpas, né? Não tinha como perdoar. Essa pena teria que ser cumprida de qualquer maneira, mesmo que a vítima dissesse que queria perdoar o agressor, né? Então, também tinha umas questões ritualizadas. Então, se uma pessoa roubasse a casa e ela tivesse entrado e assaltado roubado a casa pela porta da frente, ele seria condenado à morte enterrado na frente da porta aonde aconteceu o fato delituoso a princípio. E por aí vai. Então tinha uma questão também de igualdade de gênero, que tinha uma proposta dentro do Código de Hammurabi. Tinha também a ideia de guarda provisória e guarda definitiva. Então, se alguém criar o filho de alguém e colocar o seu nome, se o pai verdadeiro quiser aquele filho, a mãe verdadeira quiser aquele filho, não pode requerer o filho. Aquele filho já tem um nome, já é criado por outra pessoa. Então tinha uma ideia também de guarda definitiva, né? Mesmo naquela época. Então, a partir daí, né, depois que se avançou durante muitos séculos, né, se começa a se distinguir o direito moral, religião do direito, e a gente vai ver isso bem mais adiante, tá? Mas certamente o direito romano é o que mais avançou e é o que mais inspira o que nós temos hoje, né? E aí nós temos algumas características e fontes do direito sem escrita, né? Do direito arcaico, que nós estávamos falando antes. Então, o direito primitivo não era legislado, as populações não conheciam a escritura formal, e as regras eram muito ligadas à questão da tradição e da questão oral, né? Cada organização social tinha também um direito único, justamente por não ter muito contato com outras populações e absorver pouco da cultura dessas outras civilizações, né? Dessas outras sociedades, né? Então eles viviam com muita autonomia e com esse pouco contato tinham uma solidez na sua tradição, né? Então, a multiplicidade de direitos referentes a variadas comunidades com costumes próprios, justamente, de novo, pela falta de contato entre as sociedades. E o direito era profundamente ligado a questões religiosas, né? Isso determinava muito de como o direito funcionava.
Os direitos primitivos, de novo, a gente falou sobre direito de nascimento, né? E dependendo da classe social onde a pessoa nasce, ela tem um tipo de direito que o toca. Nós chamamos isso de direitos de nascimento. Ou seja, ainda não ocorre uma diferenciação entre o que é jurídico ou não. Estamos aqui de uma sociedade simples, ainda muito rudimentar, em muitos aspectos, né? Então, dessa maneira, se observa que o costume de cada comunidade assume um caráter jurídico. Então, o costume e a ideia jurídica, eles andam juntos e eles têm uma similitude, né? Então, garante o cumprimento das normas de comportamento através também dessa ideia do jurídico misturado. A religião é um fenômeno dominante nessas sociedades e ele se reforça através de preceitos verbais, né? Chefes de clãs, de tribos, xamãs e líderes espirituais que cada sociedade tem. Então, trata-se então de verdadeiras leis, né? Então, o ancião, aquele xamã que tem as histórias e as regulamentações de quem já se foi, é como se fosse o detentor e aquele receptáculo de uma jurisprudência que era passado oralmente através de histórias e através de contos que se repassava oralmente, né, em cada população. Nessa sociedade, então, os chefes ou anciãos, eles faziam esses rituais, onde se conversava, se contava histórias e se repassava esse conhecimento, né? Então, os conflitos eram resolvidos bastante com essa ideia do conhecimento anterior que era repassado. Então, as funções e fundamentos do direito na sociedade primitiva. Então, cada cultura se desenvolve um corpo próprio de obrigações, proibições e leis. Eles devem ser cumpridos por motivos, né, práticos, morais, emocionais, de acordo com cada população. Ainda que se priorize a criminalidade, as formas de castigo e a posição de cada ordem acaba tratando igualmente dos conflitos entre sistemas jurídicos, né? Então a questão de penal, civil não tinha essa diferença. E do direito matrimonial se ocupavam bastante, justamente por ter essa questão da hierarquia da classe social, então a parte do direito matrimonial sempre recebeu uma atenção muito forte. E a vida econômica dos costumes religiosos, né, o desenvolvimento dessa ideia da comunidade trabalhar junto também existia uma certa tensão, né? A lei civil primitiva, então, não tem apenas um aspecto negativo, também existia uma questão de valorizar um aspecto positivo das atitudes, né? Então, como recompensas, né? E o cumprimento dessas regras de convivência. Então, lembrando aqui, né, que o direito ele não era uma instituição independente nesses povos, então faziam parte de toda uma estrutura da tribo, o aspecto de vida tribal, todos os aspectos da vida eram dentro de um regramento. Não existia a ideia de direito, era um regramento que compunha todos os atos dessa sociedade. E isso estava inserido dentro da cultura. E é justamente por isso que nós estudamos a cultura de cada povo para poder entender o direito de cada povo. De maneira isolada, parecem coisas desconexas e sem sentido muitas vezes, mas ligado à questão cultural, nós conseguimos perceber como ela entra em marcha e por que ela se justifica. Então, a lei dessas sociedades, né, elas não foram criadas automaticamente, né, os costumes deram sentido a essas regras e deram solidez a essas leis, né? E essas necessidades sociais eram desenvolvidas a partir dessas regras que eram criadas não por inércia, mas sempre por uma necessidade, por um obstáculo a ser superado. Então, a função do direito arcaico era justamente eliminar umas inclinações comuns e direcionar essa sociedade e deixá-la menos espontânea e mais controlada, né? Assegurar um modo de cooperação desses povos, né? E forçar com que tenha um controle social. E a grande parte desses povos eram reguladas justamente nas suas relações de acordo com cada clã, tribo e nessas relações que eles tinham, desde a relação social, relações econômicas, enfim. Então, o direito ele era exercido de forma arbitrária, unilateral, não existia muita como contestar, porque era muito ligado à questão de religião e uma questão de imposição do direito, né? Mas também existia um acordo na questão dos costumes que iam se transformando em direito, né?
Então, dentro dessas sociedades, os costumes também, eles produziam regras novas o tempo inteiro, né? Como regras bem definidas, dispostas de cadeia de serviços, recíprocos e bem compensados. Então, existia uma questão de acordada e uma questão imposta, né? Então, na sociedade primitiva, seus sistemas legais é dado maior destaque ao direito matrimonial, como a gente falou, sempre essa ideia de quem pode ocupar um lugar numa classe social, teve uma atenção muito grande no direito arcaico. A força do direito matriarcal, então, define parentesco, define a sucessão, heranças. Então, a ideia do direito matriarcal, ela tem uma atenção muito grande, né? Então, o direito arcaico, né, para localizarmos isso dentro de uma linha. Então, o direito arcaico é um período dos povos sem escrita, né? O direito antigo surge as primeiras populações urbanas e começa a dar uma complexidade um pouco melhor a essas sociedades, e o direito moderno já é próprio das sociedades posteriores à Revolução Francesa, tá? Fatores históricos então, que determinaram a transição do direito arcaico para o antigo. Então, o direito arcaico sem escrita, direito antigo tem escrita, certo? Então, o direito arcaico começa a surgir as cidades, né? A população começa a perceber que eu posso ter uma cidade, essa cidade pode proteger tanto a parte econômica, a parte de proteção da vida, né? Então, a questão proteger as suas riquezas, a população, né? Com muros, com essa aglomeração protetiva. A invenção, então, do domínio da escrita, então isso é fundamental para fazer essa transição do arcaico para o moderno, e o comércio, posteriormente o comércio, né, a moeda metálica começa a ter essa função econômica. Então, esses três fatores são importantíssimos para perceber a mudança do arcaico para o antigo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Especialmente nessa aula, vocês vão ter 2 vídeos, então olhem o primeiro e depois o segundo. Por questões técnicas aqui eu tive que separar em 2 pequenos trechos. E olhem ele na sequência que vai ficar tudo certinho. Façam os exercícios lá do nosso portal e até a próxima. Tchau!